Olá, eu sou o Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô. Este canal é interativo, participativo, onde os consulentes, os inscritos do canal, são quem enviam os temas para serem abordados. Eu agradeço a colaboração de todas vocês que enviam temas, continuem enviando, e aqueles que ainda não participaram, por favor, colabore. É uma forma de ajudar o canal para que a gente possa dar continuidade a este trabalho. Hoje, atendendo mais uma querida inscrita do canal, nós vamos ver o que o universo, o que o nosso terapeuta tarô quer nos revelar sobre isolamento social. Isolamento social pode ser voluntário ou involuntário. Nós tivemos e convivemos com o isolamento social involuntário, ou seja, nós fomos induzidos a ficarmos em casa na época da pandemia. Isso foi um isolamento social. Geralmente, quando existem pessoas em condições de saúde, como foi o caso da pandemia, né? Que correm o risco de proliferar aquela epidemia, passar, transmitir para as outras pessoas, elas são isoladas. Então, isso é involuntário, não partiu da pessoa. Foi uma condição e ela teve que se isolar. Mas hoje nós vamos ver com o tarô o isolamento social voluntário, quando a pessoa se afasta dos grupos, do convívio com outros indivíduos. Vamos ver aí neste sentido, ok? A carta da torre. Quer mais isolamento do que a torre? A pessoa se enclausurar dentro da torre? O isolamento social voluntário é justamente quando as pessoas não conseguem conviver com o externo. Elas não se acham capacitadas de fazerem parte daquele grupo. Elas se acham muitas vezes que não tem nada a ver com aquele grupo. Então a pessoa vai se isolando, ela vai se afastando. É como se ela não pertencesse àquele universo. O isolamento social voluntário é justamente praticado pelas pessoas que muitas vezes sofrem por algumas doenças emocionais, de desequilíbrio mental. Elas não se sentem preparadas, capacitadas, elas preferem ficar isoladas. Porque a torre fala de isolamento, se fechar dentro de si. Então, na verdade, é uma fuga da pessoa, porque ela não se vê convivendo com outras pessoas, não se vê fazendo parte daquele grupo, é aquele peixinho fora d'água. Então, o isolamento social voluntário muito parte das pessoas que têm aí desequilíbrios emocionais ou até mesmo patologias clínicas, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem conviver com o mundo como ele é. É como se a pessoa vivesse no seu próprio mundo. Então ela tem muita dificuldade de estar em grupo, de conviver com a sociedade, porque o universo dela, a mente dela é diferente. Então, o isolamento social voluntário é justamente esse. Quando as pessoas se afastam, não se adaptam a situações, a grupos. É como se o mundo delas não fosse o mesmo. E vamos ver aqui o que mais ele tem para nos falar. Ele traz aqui um 5 de espadas.
ele traz um pajem de espadas, mais um naipe de espadas, o 8 de espadas, e fecha aqui com um 9 de ouros. Vocês vejam que saíram 3 naipes de espadas, teve 3 cartas de espadas, que fala do mental, a nossa mente. Os naipes de espada, eles tratam da mente, eles falam do universo mental, tá certo? E o que acontece então? Muitas situações onde as pessoas não conseguem se adaptar estão ligadas a distúrbios. E esses distúrbios, como eu disse, pode ser emocional ou patológico. Então, na verdade, as pessoas, elas não conseguem enfrentar os desafios da mesma maneira que aquele grupo ou que aquela sociedade enfrenta. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem se adaptar com a maioria que convive ali naquela circunstância, naquela situação. Então, as pessoas, na verdade, elas não conseguem se enxergar, na verdade, convivendo com aquele grupo, estando em parceria com aquelas pessoas. Ela se sente diferente. E esse isolamento social é uma fraqueza que muitas vezes realmente vem da mente ou de distúrbios aí patológicos, tá certo? As pessoas, elas não têm habilidade. Olha o pajem de espadas. Elas não têm habilidade para lidar com grupo, para estar dentro de uma situação que para ela é completamente fora da sua realidade. Ela não consegue muitas vezes se expressar em grupo. Ela não consegue se adaptar muitas vezes a uma função que para ela pode parecer muito difícil. Então tem uns que vão ter habilidades, é claro, para mais, né, com mais facilidade, e outras pessoas não. Então essas pessoas que se acham incapacitadas, que acreditam que elas não têm o mesmo QI do outro, que elas não têm capacidade como o outro, elas não vão conseguir acompanhar aquele grupo. Elas não vão conseguir acompanhar aquele processo que os outros ali estão vivenciando. Então, muitas vezes, o próprio conflito da mente é o grande vilão da história. O emocional, o mental e, como eu disse, patologias. E fechou aqui com um 9 de ouros. Então, na verdade, o momento de colher, ele existe. Mesmo as pessoas que têm uma certa deficiência, quando não é nada muito, né? É claro, né? Grave, elas conseguem se adaptar aos grupos, através de terapias, de trabalhos e etc. A timidez, muitas vezes, faz com que a pessoa também se afaste dos grupos, né, gente? Por ser tímida demais, não consegue se expressar direito. A timidez é muito grande, a pessoa não se sente encorajada, não se sente capacitada. Muitas vezes é isso. E o 9 de ouros, ele fala, né, que muitas vezes estas pessoas, elas mesmas não acreditam na sua capacidade. E isso faz com que elas se isolem. Elas não se sentem à altura, não sentem a mesma segurança que os outros. Então é como se a pessoa vivesse dentro de uma bola, de uma redoma de vidro. Ela não consegue quebrar certos padrões que a própria mente está ali, ó, segurando. Então, ela não consegue entender para ela, para o universo dela, o que é ter segurança naquela situação, com aquele grupo, dentro da sociedade em geral. Então, o que o tarô mais mostrou é justamente isso. As pessoas que vivem esta situação do isolamento social voluntário são pessoas que não se adaptam às situações, tá certo? E se tiver alguma patologia, algum problema clínico, aí ela tem que ser isolada mesmo de um grupo, né? Uma pessoa vai ter que estudar numa escola especial, se ela tiver alguma dificuldade, for uma pessoa mais lenta, ela vai ter que procurar grupos que estejam naquela mesma faixa dela, com aquelas mesmas dificuldades. Aí então ela consegue se encontrar
Aí então ela consegue realizar, na verdade, tarefas e outras coisas. Então, muitas vezes, nós precisamos de terapia, tratamento. Se for, como eu disse, uma condição patológica, uma escola especial, oficinas especiais, né, que também trabalham aí essa desenvoltura da pessoa. Então, o isolamento social é praticamente isso. Vivemos em condições de ser voluntário ou involuntário. Hoje eu quis retratar mais esse lado, né? Para que a gente perceba que a maioria das pessoas que se recuam, ficam dentro do seu mundo, do seu universo, é porque elas têm alguma deficiência, seja uma carência muito grande, seja uma defasagem aí de valores, de conceitos, sejam traumas de infância, seja dificuldade realmente de se sentir seguro, capacitado. Não se sentir capaz faz com que a pessoa se afaste dos outros. É a mesma coisa, né? Um aluno na escola tem que acompanhar o andamento das matérias e o que a escola pede. Mas sempre tem aquele aluno que é um pouco mais lento, demora mais para captar a lição, a matéria. Então, muitas vezes, essas dificuldades não são tão extremas a ponto da pessoa se sentir tão diferente dos outros, tá certo? Mas existem situações que realmente não dá, a pessoa não acompanha. Então, foi o que o universo e o tarô quis trazer hoje para todos nós, falando desse isolamento social. Espero que todos vocês tenham gostado. A nossa inscrita, que também enviou um tema. E eu fico aqui aguardando você colaborar com o canal, enviando temas. Faça um convite para aqueles que não conhecem o nosso canal Tarô, Paz, Luz e Amor, que dê uma passadinha por lá, com vídeos diários, falando de amores, relacionamentos. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença e a sua companhia, e te aguardo para um próximo vídeo, para mais uma pequena videoaula, comigo, Jorge Santos, aqui no canal Tarô Terapia, uma jornada de autoconhecimento através do tarô. Meu forte abraço e meu muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.